O diagnóstico para a tua mente. Sermão número 20, pregado na manhã de domingo, 22 de abril de 1855, por Charles Haddon Spurgeon, no Exeter Hall, Strand. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8, verso 7. Esta é uma acusação muito solene que o apóstolo Paulo aqui faz contra a mente carnal, a mente de todo homem natural. Ele declara que é inimizade contra Deus. Quando consideramos o que o homem foi uma vez, apenas um pouco abaixo que os anjos, o companheiro de Deus, que andava com ele no jardim do Éden na variação do dia, quando pensamos nele como sendo feito à imagem de seu Criador, puro, imaculado e santo, não podemos deixar de nos sentir amargamente tristes ao descobrir uma acusação como essa proferida contra nós como raça. Todos nós nascemos filhos da ira. Podemos muito bem pendurar nossas harpas nos salgueiros, como os judeus quando estavam na Babilônia, enquanto ouvimos a voz de Jeová, falando solenemente à sua criatura rebelde. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Esteve no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Há muito que nos entristecer diante das ruínas da nossa raça. Como o cartaginês que poderia pisar no local desolado da sua cidade muito amada, derramaria muitas lágrimas quando a visse transformada em destroços pelos romanos. Ou como o judeu, vagando pelas ruas desertas de Jerusalém, lamentaria que o arado tivesse estragado a beleza e a glória daquela cidade, que era a alegria de toda a terra. Assim devemos lamentar por nós mesmos e por nossa raça, quando contemplamos as ruínas daquela bela estrutura que Deus empilhou, aquela criatura incomparável em simetria, perdendo apenas para o intelecto angelical, aquele ser poderoso, o homem, quando contemplamos como ele está caído de seu alto estado e encontra-se em uma massa de destruição e caos. Alguns anos atrás, uma estrela foi vista brilhando com um brilho considerável, mas logo desapareceu. Desde então, foi afirmado que era um mundo em chamas, a milhares de milhões de milhas de nós, e ainda assim os raios da conflagração nos alcançaram. O silencioso mensageiro da luz deu aos habitantes distantes deste globo o alarme de um mundo em chamas morrendo. Mas o que é a conflagração de uma estrela distante? O que é a destruição do mero material do orbe mais pesado comparada com esta queda da humanidade? Este naufrágio de tudo o que é santo e sagrado em nós mesmos. Para nós, de fato, as coisas dificilmente são comparáveis, pois estamos profundamente interessados em uma, embora não na outra. Nós caímos dentro, nele e com ele. Nós somos iguais sofredores na sua queda. É a ruína de nossa própria casa que lamentamos. É a destruição de nossa própria cidade que lamentamos, quando nos levantamos e vemos escritas em linhas muito claras para que possamos confundir seu significado. A mente carnal, aquela mesma mente que uma vez foi santa e agora se tornou carnal, é inimizade contra Deus. Que Deus me ajude esta manhã a proferir solenemente esta acusação contra todos vocês, todos nós. Ó, que o Espírito Santo possa nos convencer do pecado, de modo que possamos nos declarar culpados unanimemente diante de Deus. Não há dificuldade em entender meu texto. Quase não precisa de explicação. Todos nós sabemos que a palavra carnal aqui significa a natureza pecaminosa, a mente natural.
Os antigos tradutores traduziram a passagem assim: a mente da carne é inimizade contra Deus. Isto é, a mente natural, aquela alma que herdamos de nossos pais, aquela que nasceu dentro de nós quando nossos corpos foram moldados por Deus. A mente carnal, o phronema sarcos, os desejos, as paixões da alma, é isso que se desviou de Deus e se tornou inimizade contra Ele. Mas antes de entrarmos em uma discussão da doutrina do texto, observe quão fortemente o apóstolo a expressa. A mente carnal, diz ele, é inimizade contra Deus. Ele usa um substantivo e não um adjetivo. Ele não diz que é meramente oposta ou inimiga de Deus, mas é uma inimizade positiva. A mente natural é a própria inimizade contra Deus. Não é escurecida, mas a escuridão final. Não é inimiga, mas a própria inimizade. Não é corrupta, mas a própria corrupção. Não é rebelde, é a própria rebeldia. Não é má, é a própria maldade. O coração, embora seja enganoso, é positivamente enganoso. É o mal no concreto, o pecado na essência. É a destilação, a quintessência de todas as coisas que são vis. Não é invejar Deus, é a própria inveja. Não é uma inimizade, é a inimizade real. Nem precisamos dizer uma palavra para explicar que a mente natural é inimizade contra Deus. A Bíblia não acusa a humanidade de uma aversão apenas ao domínio, leis ou doutrinas de Jeová, mas desfere um golpe mais profundo e seguro. Não atinge o homem na cabeça apenas, mas penetra em seu coração. Ela coloca o machado na raiz da árvore e declara ao homem: tu és inimizade contra Deus, contra a pessoa da divindade, contra a divindade, contra o poderoso Criador deste mundo. Não inimizade contra a sua Bíblia ou contra seu Evangelho, embora isso seja verdade, mas contra o próprio Deus, contra a sua essência, sua existência e sua pessoa. Pesemos então as palavras do texto, pois são palavras solenes. Elas são bem elaboradas por este grande mestre da eloquência, Paulo, e foram, além disso, ditadas pelo Espírito Santo, que diz ao homem como falar corretamente. Que ele nos ajude a expor, como ele já nos deu a passagem para explicar. Seremos chamados a observar esta manhã, primeiro, a veracidade desta afirmação. Em segundo lugar, a universalidade do mal aqui denunciado. Em terceiro lugar, vamos entrar ainda mais nas profundezas do assunto e pressioná-lo em seus corações, mostrando a enormidade do mal. E depois disso, se tivermos tempo, deduziremos uma ou duas doutrinas do fato geral. Primeiro, somos chamados a falar sobre a verdade desta grande declaração. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não precisa de prova, pois como está escrito na palavra de Deus, nós, como cristãos, somos obrigados a nos curvar diante dela. As palavras das Escrituras são palavras de infinita sabedoria. E se a razão não pode ver o fundamento de uma declaração da revelação, é obrigada, com muita reverência, a acreditar, pois estamos bem seguros, mesmo que esteja acima da nossa razão, que não pode ser contrária a isso. Aqui encontro escrito nas Escrituras: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E isso por si só é suficiente para mim. Mas se eu precisasse de testemunhas, invocaria as nações da antiguidade. Eu desenrolaria o volume da história antiga. Contaria a você sobre os terríveis feitos da humanidade. Pode ser que eu leve suas almas ao ódio, se eu falar da crueldade desta raça para si mesma. Se eu mostrar a você como ela fez do mundo um Aceldama por suas guerras e o inundou de sangue por suas lutas e assassinatos. Se eu recitasse a lista negra de vícios aos quais nações inteiras se entregaram, ou mesmo apresentasse a vocês os personagens de alguns dos mais eminentes filósofos, eu ficaria vermelho ao falar deles, e você se recusaria a ouvir. Sim, seria impossível para vocês, como habitantes refinados de um país civilizado, suportar a menção dos crimes cometidos por aqueles mesmos homens que hoje em dia são tidos como modelos de perfeição.
Temo que, se toda a verdade fosse escrita, deveríamos parar de ler as vidas dos poderosos heróis da terra e dos sábios mais orgulhosos, e diríamos de uma vez sobre todos eles: eles estão totalmente fora do caminho, eles se tornaram totalmente inúteis, não há quem faça o bem, não, nenhum sequer. E se isso não bastasse, eu apontaria para você as ilusões dos pagãos. Gostaria de contar a você sobre o sacerdócio pelo qual suas almas foram escravizadas pela superstição. Eu arrastaria seus deuses diante de você. Eu deixaria você testemunhar as horríveis obscenidades, os ritos diabólicos que são para esses homens embriagados por suas concupiscências as coisas mais sagradas. Então, depois de você ter ouvido qual é a religião natural do homem, eu perguntaria qual deve ser a sua irreligião. Se esta é a sua devoção, qual deve ser sua impiedade? Se este é o seu amor ardente pela divindade, qual deve ser o seu ódio por ela? Tenho certeza de que você confessaria imediatamente se soubesse o que é a natureza humana, que a acusação está provada e que o mundo deve exclamar sem reservas e com sinceridade: culpado. Um argumento adicional que posso encontrar está no fato de que os melhores homens sempre foram os mais dispostos a confessar sua depravação. Os homens mais santos, os mais livres de impurezas, sempre a sentiram mais. Aquele cujas vestes são as mais brancas perceberá melhor as manchas nelas. Aquele cuja coroa brilha mais forte saberá quando perdeu uma joia. Aquele que dá mais luz ao mundo sempre será capaz de descobrir sua própria escuridão. Os anjos do céu cobrem seus rostos, e os anjos de Deus na terra, seu povo escolhido, devem sempre cobrir seus rostos com humildade, quando pensam no que foram. Ouça Davi: ele não era nenhum daqueles que se gabam de uma natureza santa e de uma disposição pura. Ele diz: eis que fui formado em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ouça todos aqueles homens santos que escreveram no volume inspirado, e você os encontrará todos confessando que não estavam limpos. Não, nenhum. Sim, um deles, o mais proeminente, exclamou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E mais, convocarei outra testemunha da veracidade desse fato, que decidirá a questão. Será a sua consciência. Consciência, vou colocá-la no banco das testemunhas e interrogá-la esta manhã. Consciência, responda verdadeiramente. Que você não esteja drogada com o láudumo da autossegurança. Fale a verdade. Você já ouviu o coração dizer: eu gostaria que Deus não existisse? Todos os homens, às vezes, não desejaram que nossa religião não fosse verdadeira. Embora eles não pudessem livrar completamente suas almas da ideia da divindade, eles não desejavam que Deus não existisse. Eles não tiveram o desejo de que todas essas realidades divinas fossem uma ilusão, uma farsa, uma impostura. Sim, diz todo homem. Isso já passou pela minha cabeça algumas vezes. Eu desejei poder me entregar à loucura. Eu gostaria que não houvesse leis para me restringir. Desejei como um tolo que Deus não existisse. Desejei eu mesmo ser meu Deus. Essa passagem dos Salmos que diz: disse o nécio no seu coração, não a Deus, está mal traduzida. A tradução correta deveria ser: diz o nécio no seu coração, não aceito a Deus. O nécio não diz em seu coração não a Deus, pois ele sabe que há um Deus. Ao contrário, afirma: não aceito a Deus, não preciso de nenhum Deus, queria que não existisse nenhum Deus. E quem de nós não foi tão insensato que não chegou a desejar que não houvesse Deus? Agora, consciência, responda a outra pergunta. Você confessou que às vezes desejou que Deus não existisse. Agora, suponha que um homem desejasse que outro não existisse, que morresse. Isso não mostraria que ele o odiava? Sim, mostraria. E assim, meus amigos, o desejo de que Deus não existisse prova que não gostamos de Deus. Quando desejo que tal homem morra e apodreça em seu túmulo, quando desejo que ele não exista, devo odiar esse homem. Caso contrário, não desejaria que ele se extinguisse. Portanto, esse desejo, e não acho que haja um homem neste mundo que não o tenha, prova que a mente carnal é inimizade contra Deus. Mas consciência, tem outra pergunta.
O vosso coração nunca desejou, já que existe um Deus, que ele fosse um pouco menos santo, um pouco menos puro, para que as coisas que agora são grandes crimes fossem consideradas como ofensas veniais, como pecadilhos? Seu coração já disse, queria que esses pecados não fossem proibidos. Oxalá Deus fosse misericordioso e passasse por eles sem uma expiação. Oxalá ele não fosse tão severo, tão rigorosamente justo, tão severamente rigoroso em sua integridade. Você nunca disse isso, meu coração. A consciência deve responder. Você tem pensado assim muitas vezes. Bem, esse desejo de mudar Deus prova que você não está apaixonado pelo Deus que é agora, o Deus do céu e da terra. E embora você possa falar de religião natural e vangloriar-se de reverenciar o Deus dos campos verdes, dos prados verdejantes, dos oceanos imensos, do trovão, do céu azul, da noite estrelada e do grande universo, embora você ame o ideal poético da divindade, não é o Deus das Escrituras, pois você desejou mudar sua natureza e nisso provou que está em inimizade com ele. Mas por que razão, consciência, devo ficar fazendo rodeios? Você pode dar um testemunho fiel, se quiser falar a verdade, de que cada pessoa aqui transgrediu contra Deus, tão continuamente quebrou suas leis, violou seu dia, pisoteou seus estatutos, desprezou seu evangelho, que é verdade, sim, muito verdade, que a mente carnal é inimizade contra Deus. Agora, em segundo lugar, somos chamados a observar a universalidade deste mal. Que afirmação ampla é essa? Não é uma única mente carnal, singular, ou uma certa quantidade de personalidades, temperamentos e características, mas a mente carnal. É uma declaração não qualificada, incluindo cada e todo indivíduo. Qualquer mente que possa ser apropriadamente chamada de carnal, não tendo sido espiritualizada, regenerada pelo poder do Espírito Santo de Deus, é inimizade contra Deus. Observe então, antes de tudo, a universalidade disso para todas as pessoas. Toda mente carnal no mundo está em inimizade contra Deus. Todos os homens naturais, sem exceção, cada bebê que nasce no mundo. A afirmação é tão devastadora, não exclui nem mesmo bebês no seio da mãe. Nós os chamamos de inocentes e são, de certa forma, de transgressão real, mas como diz o poeta, dentro do peito mais novo está uma pedra. Há na mente carnal de uma criança inimizade contra Deus. Na verdade, a mente dela é inimizade contra Deus. Não está desenvolvida ainda, mas está lá. Alguns dizem que as crianças aprendem o pecado por imitação. Mas não, leve embora uma criança para um lugar remoto, coloque-a sob as mais piedosas influências, deixe que o próprio ar que ela respira seja purificado pela piedade, deixe-a beber constantemente em goles de santidade, deixe-a ouvir apenas a voz de oração e louvor, deixe que seus ouvidos sejam sempre mantidos afinados pelas notas da canção sagrada, e essa criança, não obstante, ainda será um pecador e transgressor, e pode se tornar até um dos mais grosseiros transgressores. E embora colocado aparentemente no próprio caminho para o céu, ele deve, se não for dirigido pela graça soberana, marchar para baixo para o poço mais profundo. Como é verdade que alguns que tiveram os melhores pais foram os piores filhos, que muitos que foram educados sob os auspícios mais sagrados, em meio às cenas mais favoráveis de piedade, tornaram-se, no entanto, libertinos e devassos. Portanto, não é por imitação, mas por natureza que a criança é má. Conceda a verdade bíblica que a criança é carnal, e meu texto diz: a mente carnal é inimizade contra Deus. O jovem crocodilo, ouvi dizer, quando é arrancado da casca do seu ovo, em um momento começa a se colocar em posição de ataque, abrindo a boca como se tivesse sido ensinado e treinado. Sabemos que os leões jovens, quando domados e domesticados, ainda terão a natureza selvagem de seus companheiros da floresta. E, se a liberdade lhes fosse dada, eles caçariam tão ferozmente quanto os outros. Assim é com a criança.
Você pode amarrá-la com os verdes louros da educação. Você pode fazer o que quiser com ela. Já que você não pode mudar seu coração, essa mente carnal ainda estará em inimizade contra Deus. E não obstante o intelecto, o talento e tudo o que você possa dar, ela terá a mesma aparência pecaminosa de qualquer outra criança. Se não tão aparentemente mais externamente, será apenas isso, aparência, pois a mente carnal é inimizade contra Deus. E se isso se aplica a crianças, inclui igualmente todas as classes de homens. Existem alguns homens que nascem neste mundo como espíritos mestres, que andam por aí como gigantes, envoltos em mantos de luz e glória. Refiro-me, por exemplo, aos grandes poetas, homens que se erguem como colossos, mais poderosos do que nós, parecendo descender das esferas celestes. Há outros de intelecto aguçado que, investigando os mistérios da ciência, descobrem coisas que estiveram ocultas desde a criação do mundo. Homens de pesquisa aguçada e poderosa erudição, mas de cada um deles, poeta, artista, filósofo, metafísico e grande descobridor e inventor, pode-se dizer, a mente carnal é inimizade contra Deus. Você pode treiná-lo, pode tornar seu intelecto quase angelical, pode fortalecer sua alma até que ele desvende o que são enigmas para nós e os desvende com um estalar de dedos em um momento. Você pode torná-lo tão poderoso que ele possa compreender os segredos de ferro das colinas eternas e moê-los em átomos em seu punho. Você pode dar a ele um olhar tão aguçado que ele possa penetrar nos segredos profundos das rochas e montanhas, dos mares e do espaço. Você pode adicionar uma alma tão potente que ele pode matar a esfinge gigante que por eras incomodou os homens mais poderosos em conhecimento com seus enigmas. No entanto, quando você tiver feito tudo isso, sua mente será tão depravada como sempre foi, e seu coração carnal ainda estará em oposição a Deus. Sim, mais ainda, você deve trazê-lo para a casa de oração. Você deve fazê-lo sentar-se constantemente sob a mais clara pregação da palavra, onde ele ouvirá as doutrinas da graça em toda a sua pureza, acompanhadas por uma santa unção, ouvindo sempre um evangelho sem mistura. Mas se essa santa unção não repousar sobre ele, se o Espírito não o chamar soberanamente, tudo será em vão. Ele pode comparecer com toda a regularidade possível, mas como a piedosa e obediente porta da igreja, que se abre e fecha, ele ainda será o mesmo, tendo um cristianismo exterior superficial, e sua mente carnal ainda estará em inimizade contra Deus. Agora, esta não é minha afirmação, é a declaração da palavra de Deus, e você deve abandonar a palavra de Deus se você não acredita nela. Mas não brigue comigo, é a mensagem do meu mestre e é verdade para cada um de vocês, homens, mulheres e crianças, e para mim também, que se não tivéssemos sido regenerados e convertidos por ação soberana do Espírito, se não tivéssemos experimentado uma mudança de coração, nossa mente carnal ainda estaria em inimizade contra Deus. Novamente, observe a universalidade disso em todos os momentos. A mente carnal é sempre inimizade contra Deus. Dizem alguns, pode ser verdade que às vezes nos opomos a Deus, mas certamente nem sempre somos assim. Há momentos, diz alguém, em que me sinto rebelde. Às vezes minhas paixões me desviam, mas certamente há outras épocas favoráveis em que sou realmente amigo de Deus e ofereço verdadeira devoção. Eu, continua o objetor, permaneci no topo da montanha, até que toda a minha alma se acendeu com a cena abaixo, e meus lábios proferiram a canção de louvor. Estas são as tuas obras gloriosas, Pai de toda bondade, Todo-Poderoso. Tua é esta moldura universal, tão maravilhosamente bela. Tu mesmo, quão maravilhoso és então. Sim, mas observe, o que é verdadeiro em um dia não é falso no outro. A inclinação da carne é inimizade contra Deus em todos os momentos. O lobo pode dormir, mas ainda é um lobo.
A cobra, com seus tons de azul, pode dormir entre as flores e a criança pode acariciar suas costas viscosas, mas ainda é uma serpente. Não muda sua natureza, embora esteja dormente, sonolenta ou dormindo. O mar é a casa das tempestades, mesmo quando está vítreo como um lago. O trovão ainda é o poderoso trovão quando está tão alto que não o ouvimos. E o coração, quando não percebemos suas ebulições, quando não arrota sua lava e não envia as pedras quentes da sua corrupção, ainda é o mesmo vulcão terrível. Em todos os momentos, em todas as horas, em todos os momentos, falo isso como Deus fala. Se você é carnal, se é um homem natural, a mente de cada um de vocês é inimizade contra Deus. Outro pensamento sobre a universalidade desta afirmação. Toda a mente é inimizade contra Deus. O texto diz: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Isto é, o homem inteiro, cada parte dele, todo o poder, toda a paixão. É uma pergunta frequentemente feita: que parte do homem foi ferida pela queda? Alguns pensam que a queda foi sentida apenas pelas afeições e que o intelecto não foi prejudicado. Isso eles argumentam com base na sabedoria do homem e nas poderosas descobertas que ele fez, como a lei da gravitação, a máquina a vapor e as ciências. Agora, considera essas coisas como uma demonstração de sabedoria muito mesquinha, comparada com o que está por vir nos próximos 100 anos, e muito pequena comparada com o que poderia ter sido se o intelecto do homem tivesse continuado em sua condição primitiva. Eu acredito que a queda esmagou o homem completamente. Embora, quando rolou como uma avalanche sobre o poderoso templo da natureza humana, alguns poços ainda não foram destruídos, e entre as ruínas você encontra aqui e ali uma flauta, um pedestal, uma coroa, uma coluna não totalmente quebrada, mas a totalidade da estrutura caiu, e suas relíquias mais gloriosas estão caídas, niveladas no pó. Todo homem é desfigurado. Olhe para a nossa memória. Não é verdade que a memória caiu? Eu posso me lembrar de coisas muito melhor do que aquelas que cheiram a piedade. Eu ouço uma canção obscena. Aquela mesma música do inferno soará em meu ouvido quando cabelos grisalhos estiverem sobre minha cabeça. Eu ouço uma nota de santo louvor. Infelizmente, logo está esquecido. Pois a memória agarra com mão de ferro as coisas ruins, mas o bem ela segura com dedos fracos. Ela permite que as madeiras gloriosas da floresta do Líbano desçam a correnteza do esquecimento, mas detém toda a escória que flutua vindo da imunda cidade de Sodoma. Ela reterá o mal, ela perderá o bem. A memória está caída. Assim são os afetos. Amamos tudo o que é terreno mais do que deveríamos. Logo e repetidamente fixamos nosso coração em uma criatura, mas muito raramente no Criador. E quando o coração é entregue a Jesus, ele tende a vagar. Olhe para a imaginação também. Como pode a imaginação revelar-se quando o corpo se encontra numa condição perniciosa? Apenas dê ao homem algo que quase o embriague, drogue-o com ópio, e como sua imaginação dançará de alegria. Como um pássaro fora da gaiola, como ele voará com mais do que asas de águia. Ele vê coisas com as quais nunca sonhou, mesmo nas sombras da noite. Por que sua imaginação não funcionou quando seu corpo estava em um estado normal, quando estava saudável? Simplesmente porque é depravada. E até que ele tenha entrado em um elemento imundo, até que o corpo tenha começado a tremer com uma espécie de embriaguez e intoxicação, a fantasia não pensava em celebrar seu carnaval tão livremente. Temos alguns esplêndidos espécimes do que os homens podem escrever quando estão sob a influência maldita de espíritos da aguardente, bebidas em geral. É porque a mente é tão depravada que ama algo que coloca o corpo em uma condição anormal e intoxicada. E aqui temos a prova de que a própria imaginação se extraviou. O mesmo acontece com o julgamento. Posso provar o quão ruim ele decide. Assim, posso acusar a consciência e dizer-lhe como ela é cega e como pisca para as maiores loucuras.
Eu poderia rever todos os nossos poderes e escrever na testa de cada um: traidor contra o céu, traidor de Deus. Toda a mente carnal é inimizade contra Deus. Agora, meus ouvintes, somente a Bíblia é a verdade dos protestantes. Mas sempre que encontro um determinado livro muito reverenciado por nossos irmãos anglicanos inteiramente do meu lado, sempre sinto o maior prazer em citá-lo. Você sabe que sou um dos melhores clérigos do mundo, o melhor se você me julgar pelos 39 artigos da Igreja da Inglaterra, que infelizmente ela mesma não acredita mais, e que sou o pior se você me medir de qualquer outra maneira. Meça-me pelos artigos da Igreja da Inglaterra e não ficarei atrás de nenhum homem sob o céu azul da pregação do Evangelho contido neles. Pois se existe um excelente epítome do Evangelho, pode ser encontrado nos artigos da Igreja da Inglaterra. O que só prova que a Igreja que tem credos e confissões que, na verdade, não expressa o que eles realmente creem. Deixa-me mostrar que você não tem ouvido doutrinas estranhas aqui, apesar de eu não ser anglicano, não ser da Igreja Oficial da Inglaterra. Você, que é anglicano, que pertence à Igreja da Inglaterra, usarei seu próprio livro, seu próprio credo. Aqui está o artigo 9 sobre o pecado original ou de nascimento. O pecado original não está no seguir Adão, como os pelagianos falam em vão, mas é a falha e a corrupção da natureza de todo homem e do homem todo, que naturalmente é engendrada pela descendência de Adão, pelo qual o homem está muito longe da retidão original e é por sua própria natureza inclinado ao mal, de modo que a carne cobiça sempre contrária ao espírito, e portanto toda pessoa nascida neste mundo merece a ira e condenação de Deus. E esta infecção da natureza permanece, sim, naqueles que são regenerados, por meio da qual a concupiscência da carne, chamada em grego phronema sarkos, que alguns expõem como a sabedoria, como a sensualidade, a afeição ou afetos e concupiscência, o desejo da carne, não está sujeito à lei de Deus. E embora não haja condenação para os que creem, o apóstolo confessa que a concupiscência e a luxúria tem em si a natureza do pecado. Eu não preciso de mais nada. Alguém que acredita no livro de oração comum da Igreja da Inglaterra discordará da doutrina de que a inclinação da carne é inimizade contra Deus? Eu disse que me esforçaria em terceiro lugar para mostrar a grande enormidade desta culpa. Eu temo, meus irmãos, que muitas vezes, quando consideramos nosso estado, não pensamos tanto na culpa quanto na miséria. Às vezes, li sermões sobre a inclinação do pecador para o mal, nos quais isso foi provado de maneira muito poderosa. E certamente, o orgulho da natureza humana foi bem humilhado e rebaixado. Mas uma coisa sempre me impressiona, que muitas vezes é deixado de fora, o que é uma omissão muito grande e terrível: a doutrina de que o homem é culpado em todas essas coisas. Se seu coração está contra Deus, devemos dizer a ele que isso é seu pecado. E se ele não pode se arrepender, devemos mostrar a ele que o pecado é a única causa da sua incapacidade, que toda a sua alienação, separação de Deus é pecado, que o se manter afastado de Deus é pecado. Esse estado não é só uma questão de miséria, como muitos gostariam que fosse, como se fossem vítimas, mas de pecado. Temo que muitos de nós aqui devamos reconhecer que não imputamos a culpa disso, o pecado disso, às nossas próprias consciências. Sim, nós dizemos, temos muitas corrupções, sim, mas nos sentamos muito contentes e tranquilos. Meus irmãos, não devemos fazer isso. Ter essa corrupção é o nosso crime, que deve ser confessado como um mal enorme. E se eu, como ministro do Evangelho, não enfatizar o pecado da coisa, perdi o que é o próprio vírus dela. Se não enfatizar isso, deixei de fora a própria essência do mal e pecado que habita no homem. Se não mostrei que isso é um crime, engano a quem prego. Agora, a mente carnal é inimizade contra Deus. Quão grave é esse pecado? Que pecado é? Isso se manifesta de duas maneiras. Considere a relação em que estamos com Deus e então lembre-se de quem Deus é.
E depois de ter falado dessas duas coisas, espero que você veja, de fato, que é pecado estar em inimizade com Deus. Nunca use sua natureza como uma desculpa. O que é Deus para nós? Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele sustenta os pilares do universo. Sua respiração perfuma as flores. Seu lápis as pinta. Ele é o autor dessa bela criação. Somos ovelhas do seu pasto. Ele nos fez e não nós mesmos. Ele está para nós na relação de um construtor e criador. E por esse fato, ele afirma ser nosso rei. Ele é nosso legislador, nosso juiz. Então, para tornar nosso crime cada vez pior, ele é o governante da providência, pois é ele quem nos guarda dia a dia. Ele supre nossas necessidades e desejos. Ele mantém a respiração dentro de nossas narinas e pulmões. Ele ordena que o sangue continue seu curso nas veias. Ele nos mantém na vida e nos impede a morte. Ele está diante de nós, nosso Criador, nosso Rei, nosso sustentador, nosso benfeitor. E eu pergunto, não é um pecado de enorme magnitude? Não é uma alta traição contra o imperador do céu? Não é um pecado terrível, cuja profundidade não podemos sondar com a linha de todo o nosso julgamento, que nós, suas criaturas, dependentes dele em tudo e em cada segundo, deveriam estar em inimizade com Deus? Mas o crime pode ser pior quando pensamos no que é Deus. Deixe-me apelar pessoalmente a você em um estilo interrogatório, pois isso tem peso. Pecador, por que você está em inimizade com Deus? Deus é o Deus do amor. Ele é bondoso com suas criaturas. Ele o considera com seu amor de benevolência. Neste mesmo dia, seu sol brilhou sobre você. Neste dia, você teve comida e roupas, e você veio até aqui com saúde e força. Você odeia Deus porque Ele o ama com sua providência? É esse o motivo? Você não dá e nem pode dar nada a Ele, e Ele te dá todas as coisas. Esse é o seu motivo para a inimizade? Considere quantas misericórdias você recebeu de suas mãos durante toda a sua vida. Você nasceu com um corpo não deformado, não merecendo nada senão ira. Teve uma parte tolerável de saúde. Você se recuperou muitas vezes de doenças. Ao se deitar às portas da morte, seu braço segurou sua alma no último passo para a destruição. Você odeia Deus por tudo isso? Você o odeia porque Ele poupou sua vida por sua terna misericórdia e longanimidade? Contemple a bondade que Ele espalhou diante de você. Ele podia ter mandado você para o inferno há muito tempo, pois o salário do pecado é a morte, ou seja, você nunca teve direito à vida, mas você está aqui. Agora, você odeia Deus por poupá-lo? Porque você está em inimizade com Ele. Minha companheira, você não sabe que Deus enviou seu filho de seu seio, pendurou-o no madeiro e ali permitiu que ele morresse pelos pecadores, o justo pelos injustos? E você odeia Deus por isso? É por isso que a mente natural é inimizade contra Ele? Pecador, esta é a causa de sua inimizade. Você está tão alienado que dá inimizade por amor. E quando Ele te cerca de favores, te cinge de misericórdias, te cerca de benignidade, você o odeia por isso. Ele pode dizer, como Jesus disse aos judeus: por qual destas obras me apedrejais? Por qual dessas obras você odeia Deus? Tua mente é inimizade contra Deus. Se um benfeitor terreno o alimentasse, você o odiaria? Ele vestiu você abusaria dele na cara dele? Ele lhe deu talentos, você usaria esses poderes contra ele? Diga, você forjaria o ferro e cravaria a adaga no coração do seu maior benfeitor? Você odeia sua mãe que cuidou de você no colo? Você amaldiçoa seu pai que tão sabiamente cuidou de você? Não, você diz. Temos um pouco de gratidão para com os parentes terrenos. Onde estão seus corações então? Onde estão seus corações que ainda podem desprezar a Deus e estar em inimizade com Ele? Crime diabólico! Enormidade satânica! Iniquidade para a qual as palavras falham na descrição! Odiar o todo amável! Desprezar o essencialmente bom! Abominar o constantemente misericordioso! Desprezar
o sempre benéfico, desprezar o bondoso, o gracioso, acima de tudo, odiar o Deus que enviou seu Filho para morrer numa cruz. Nesse momento, a mente carnal é inimizade contra Deus. É algo que deve nos fazer tremer, pois é um pecado terrível estar em inimizade com Deus. Eu gostaria de poder falar com mais força, mas somente meu mestre pode impressionar você com o enorme mal desse horrível estado de coração. Mas há uma ou duas doutrinas que tentaremos deduzir disso. A mente carnal está em inimizade contra Deus. Na verdade, ela é inimizade contra Deus. Então, a salvação não pode ser por mérito, deve ser pela graça soberana. Se estamos em inimizade com Deus, que méritos podemos ter? Se nossa mente é a própria inimizade contra Ele, de onde poderíamos tirar méritos? Como podemos merecer algo do ser que odiamos? Mesmo que fôssemos puros como Adão, não poderíamos ter nenhum mérito, pois não creio que Adão tenha merecimento diante do seu Criador. Depois de guardar toda a lei de seu mestre, ele era apenas um servo inútil. Ele não fez mais do que deveria ter feito. Ele não tinha excedente, nenhum feito que gerasse dívida. Mas desde que nos tornamos inimigos, quanto menos podemos esperar ser salvos pelas obras. Oh não, toda a Bíblia nos diz, do começo ao fim, que a salvação não é pelas obras da lei, mas pelas obras da graça soberana. Martim Lutero declarou que pregava constantemente a justificação somente pela fé, porque, disse ele, as pessoas iriam esquecê-la, sempre vão esquecê-la, de modo que fui quase obrigado a bater minha Bíblia contra suas cabeças para enviar a verdade a seus corações. Portanto, é verdade que constantemente esquecemos que a salvação é somente pela graça soberana. Sempre queremos estar colocando um pedacinho de nossa própria virtude. Queremos estar fazendo algo. Achamos que algum homem pode merecer a salvação ou, se não totalmente, pelo menos pode somar algum mérito aos méritos de Cristo. Ou que Deus deve salvação a alguém, ou que deve uma chance pelo menos, quando na verdade ninguém merece. E se Deus não a desse livremente a ninguém, estaria sendo apenas justo. Lembro-me de um ditado do velho Matthew Wilkes: salvo por obras? Então você também pode tentar ir para a América em um barco de papel. Salvo por suas obras? É impossível. Oh não! O pobre legalista é um cavalo cego girando e girando no moinho como Sansão, ou como o prisioneiro subindo os degraus da roda do moinho e não encontrando-se mais alto depois de tudo que fez. Ele não tem uma confiança sólida, nenhum terreno firme para descansar. Ele não fez o suficiente, nunca o suficiente. A consciência sempre diz: isso não é perfeição, deveria ter sido melhor. A salvação para os inimigos deve ser por um embaixador, por uma expiação, sim, por Cristo, soberanamente. Outra doutrina que extraímos disso é a necessidade de uma mudança completa de nossa natureza. É verdade que por nascimento somos inimigos de Deus. Quão necessário então é que nossa natureza seja mudada. Existem poucas pessoas que acreditam sinceramente nisso. Eles pensam que se clamarem: Senhor, tem misericórdia de mim, quando estiverem morrendo, irão diretamente para o céu. Deixe-me supor um caso impossível por um momento. Deixe-me imaginar um homem entrando no céu sem uma mudança de coração, sem regeneração. Ele entra pelos portões, ele ouve um canto, uma música, ele se assusta. A música é para o louvor de seu inimigo. Ele vê um trono e nele está sentado alguém que é glorioso, mas é seu inimigo. Sua mente é inimizade contra o que está sentado no trono. Ele anda por ruas de ouro, mas essas ruas pertencem a seu inimigo. Ele vê hostes de anjos, mas essas hostes são servos do seu inimigo. Ele está na casa de seu inimigo, pois está em inimizade com Deus. Ele não poderia se juntar à música, pois não saberia a melodia. Lá ele ficaria silencioso, imóvel, até que Cristo dissesse, com uma voz mais alta que 10.000 trovões: o que você faz aqui? Inimigos em um banquete de casamento? Inimigos na casa dos filhos? Inimigos no céu? Vá embora, parta, você maldito.
para o fogo eterno no inferno. Ó senhores, se o homem não regenerado pudesse entrar no céu, menciono mais uma vez o ditado frequentemente repetido de Whitefield. Ele seria tão infeliz no céu que pediria a Deus que o deixasse correr para o inferno em busca de abrigo. Deve haver uma mudança se você considerar o estado futuro, pois como os inimigos de Deus podem se sentar no banquete do Cordeiro. E para concluir, deixe-me lembrá-lo, e está no texto, afinal, que essa mudança deve ser operada por um poder além do seu. Um inimigo pode se tornar um amigo, mas a inimizade não pode. Se for apenas um complemento da sua natureza ser um inimigo, ele pode se transformar em um amigo. Mas se for a própria essência da sua existência ser inimizade, inimizade positiva, a inimizade não pode mudar a si mesma. Não, deve haver algo mais do que podemos realizar. Isso é exatamente o que é esquecido nos dias de hoje. Devemos ter mais pregação do Espírito Santo se quisermos ter mais trabalho de conversão verdadeira. Eu lhes digo, senhores, se vocês mudarem e se tornarem melhores e melhores e melhores 1000 vezes, vocês nunca serão bons o suficiente para o céu, até que o Espírito de Deus coloque sua mão soberana sobre vocês, até que Ele renove soberanamente o coração, até que Ele tenha purificado soberanamente a alma, até que tenha mudado todo o espírito e renovado o homem completamente. Não pode haver entrada no céu. Quão seriamente, então, cada um deve ficar e pensar: aqui estou eu, uma criatura de um dia, um mortal nascido para morrer, mas ainda um imortal. No momento, estou em inimizade com Deus. Minha mente é a inimizade contra Deus. O que devo fazer? Não é meu dever, assim como minha felicidade, perguntar se existe uma maneira de me reconciliar com Deus? Ó escravos cansados do pecado, não são os seus caminhos caminhos de loucura? É sabedoria, ó meus semelhantes, é sabedoria odiar seu Criador. É sábio ficar em oposição a Ele. É prudente desprezar as riquezas de sua graça. Se for sabedoria, é a sabedoria do inferno. Se for sabedoria, é uma sabedoria que é loucura para Deus. Ó, que Deus conceda soberanamente em sua graça que você possa se voltar para Jesus com todo o coração. Ele é o embaixador. Ele é quem pode fazer a paz por meio do seu sangue. E embora você tenha entrado aqui como um inimigo, é possível que você ainda possa sair por aquela porta como um amigo, se você apenas for levado pelo Espírito a realmente olhar para Jesus Cristo, a serpente de bronze que foi levantada. E agora, pode ser que alguns de vocês estejam convencidos do pecado pelo Espírito Santo. Eu agora vos anunciarei o caminho da salvação. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, ó penitente trêmulo, o meio de sua libertação. Volte seus olhos cheios de lágrimas para o monte do Calvário. Veja a vítima da justiça, o sacrifício de expiação por sua transgressão. Veja o Salvador em suas agonias, com correntes de sangue comprando sua alma e com as mais intensas agonias suportando seu castigo infinito. Ele morreu por você se agora você confessar sua culpa verdadeiramente, e provará que você foi dado a Ele pelo Pai na eternidade. Ó, venha, você é um condenado, autocondenado, e vire seus olhos desta maneira para Cristo crucificado, pois um olhar salvará. Pecador, você foi picado pela serpente. Olhar não é nada além de olhar, é simplesmente olhar. É a isso que o Espírito Santo leva aos que lhe chamam eficazmente. Se você tiver teus olhos curados da cegueira, se puder olhar para Jesus, você estará seguro. Ouça a voz do Redentor: olhai para mim e sereis salvos. Olhe, 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 ó almas culpadas. Como dizem os versos, aventure-se nele, aventure-se totalmente. Não deixe nenhuma outra confiança se intrometer. Ninguém, além de Jesus, pode fazer bem aos pecadores incapazes. Que meu bendito Deus os capacite a vir a Cristo e os atraia soberanamente a seu Filho. Por amor de Jesus. Amém e amém.